Você tem a palavra, senador. Caro presidente, de fato, temos a agenda, porque, estando na liderança do partido, na bancada, temos uma reunião com o presidente Renan Calheiro para definir a pauta de votações. Então, agradeço muito a inscrição feita por Vossa Excelência, que está presidindo a mesa, nosso querido vice-presidente do Senado. Caros senadores, nossos colegas, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, é inescapável, nesta semana, o assunto violência. Ontem, e agradeço ao senador Suplicy pela referência e lembrança, ele que é um comunicador, além de um especialista, é um grande comunicador, muito atento a tudo que está acontecendo e acompanhou o primeiro discurso ontem, no início da semana, que fiz abordando essa situação, especialmente o caso dramático da morte do Santiago Andrade. O nosso colega, porque fui jornalista, então esse tema me é muito caro. A violência, a barbárie e, sobretudo, a impunidade no nosso país têm ultrapassado os limites democráticos e da própria lei, alcançando níveis inaceitáveis. Tão grave que essa é a imagem que o país está passando, lamentavelmente, e está sendo retratada pela mídia internacional. Não há dúvida de que esse grave problema social nacional precisa urgentemente da intervenção do Estado, não só do Poder Executivo, em conjunto com as outras competências do Poder Público, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, organizações policiais, civis e militares e a imprensa, por exemplo. Não dá mais para ficarmos passivos apenas olhando, com medo, para as elevadas e sempre crescentes estatísticas da insegurança e da violência, sobretudo nos grandes centros urbanos. Lamentavelmente, os jornais trazem todos os dias um retrato da realidade. A violência que se expande em qualquer lugar, a qualquer hora, contra qualquer pessoa, independentemente da profissão, gênero ou classe social. É um desafio que clama por esforço coletivo. A sociedade toda precisa estar atenta e ser protagonista nesse processo. Como disse há pouco, inclusive, o senador Waldir Raupp, o título de eleitor é uma arma muito poderosa. Para acontecerem as mudanças que precisamos em transformações reais, é preciso também prioridade orçamentária, melhor gestão dos recursos, dinheiro público capaz de solucionar ou, no mínimo, amenizar os problemas sociais causados por deficiências na segurança, como a falta de presídios, por exemplo. Por isso, apresentei um novo projeto de lei, o PLS 25 deste ano. A minha proposta impede que os recursos para o Fundo Previdenciário Nacional, FUNPEN, sejam contingenciados. Esse recurso deve, obrigatoriamente, segundo a proposta, ser repassado para as áreas de segurança, especialmente para a construção de presídios e projetos ou convênios entre estados e municípios e a União que ajudem a conter a violência. A proposição legislativa sugere também que os estados adimplentes que estiverem quites com as suas obrigações, sem limitações para assinaturas de convênios ou contratos, devem obrigatoriamente, de forma impositiva, receber os recursos do Fundo Penitenciário Nacional, os quais têm direito. É inaceitável que os recursos de um fundo tão lucrativo quanto o FUNPEN, com mais da metade das receitas, 63,68%, formadas por loterias, sorteios de números e apostas, não sejam disponibilizados para áreas prioritárias como a segurança pública. Quando o dinheiro entra, mas não sai, as chances de caos no sistema penitenciário e fora dele aumentam enormemente. É importante lembrar que o saldo contábil do FUNPEN é atualmente de 1 bilhão e 800 milhões de reais. É, portanto, um crime de responsabilidade em relação ao setor público que determina ou são coniventes com este contingenciamento numa área tão crítica. No FUNPEN, dinheiro não é problema. Como, por lei, 3% das loterias e 50% das custas processuais destinam-se ao fundo, desde a sua criação já foram arrecadados cerca de 6 bilhões e 700 milhões de reais em valores atualizados.
No entanto, como esclarece relatório do próprio Ministério da Justiça, os repasses do fundo são classificados como transferências voluntárias. Isso significa, na prática, que não decorrem de obrigação constitucional ou legal, e, por isso, as dotações orçamentárias fazem parte da chamada base contingenciável que o governo federal dispõe para a obtenção do tão falado superávit primário. Enquanto se fala em superávit primário, nós temos um déficit relevante, não secundário, eu diria prioritário, esse déficit com a segurança pública e com a construção de presídios. Eu preferia, claro, como diz sempre o senador Cristóvão Buarque, é melhor construir mais escolas e menos presídios, mas nossa situação está da mesma forma exigindo as duas coisas. E hoje, a situação de gravidade das penitenciárias, a própria OEA teve que se manifestar sobre isso. No meu estado, o Presídio Central de Porto Alegre, como o presídio lá no Maranhão, vivem dilemas muito graves. Falta, por isso, melhor gestão dos recursos para que o dinheiro chegue, de fato, aos projetos de segurança pública dos estados e municípios. Nos últimos 13 anos, dos 4 bilhões e 500 milhões de reais autorizados no orçamento da União para o Fundo Penitenciário Nacional, apenas 1 bilhão e 900 milhões foi efetivamente desembolsado, ou seja, 41%, segundo cálculos da organização não governamental Associação Contas Abertas, dito pelo seu presidente Gil Castelo Branco. No ano seguinte, a execução do FUNPEN continuou pífia. Dos 384 milhões e 200 mil reais autorizados, apenas 73 milhões e 600 mil, 19% foram pagos, ou seja, empenhados, incluindo restos a pagar. Este fundo, senador Jorge Viana, foi criado e Vossa Excelência foi governador, sabe o quanto isso é importante para um gestor público. Seu irmão lá, governador de Pernambuco, que está fazendo um bom trabalho na pacificação do Estado, com tantas demandas na área da imigração que está acontecendo, então essa questão é fundamental. O fundo foi criado em janeiro com a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar programas de aprimoramento do sistema penitenciário brasileiro. Na véspera de o fundo completar 20 anos, entretanto, Ana Clara, uma menina de 6 anos, morreu queimada no Maranhão num incêndio deflagrado por ordem direta de presidiários do Complexo de Pedrinhas. Para piorar a situação, dados recentes do Ministério da Justiça mostram que a população de presos no país cresceu 6,5% nos últimos anos. Eu queria fazer até um registro. Quando eu falo no Presídio Central de Porto Alegre, não é para dizer que esta administração, ou falo no Maranhão que a administração atual é responsável. Toda a sociedade, todos os governos que antecederam têm responsabilidade. Para piorar a situação, os dados do Ministério da Justiça mostram que a população de presos no país cresceu 6,5% nos últimos anos. O número de detentos nos presídios já ultrapassa os 584 mil. Ao mesmo tempo, o déficit de vagas nas unidades prisionais é de mais de 230 mil vagas. Para se ter uma ideia da gravidade dessas falhas na infraestrutura penitenciária nacional, entre os anos 90 e os dias atuais, o número de presos no Brasil cresceu mais de 4 vezes. 2/3 dos presos são de réus provisórios, aguardando decisão judicial. Será que a Justiça não poderia dar uma contribuição para agilizar exatamente este processo, liberando essas vagas desses réus primários que aguardam essa liberação da Justiça? Isso deixa as cadeias penitenciárias superlotadas, além de sobrecarregar as celas das delegacias e aumentar o número da violência sem limite, como foi o caso do detento Cledeilson de Jesus Cunha, de 22 anos, encontrado morto dentro de um balde de lixo na cela da unidade prisional de ressocialização de Santa Inês, a 234 quilômetros da capital de São Luís, no Maranhão, há pouco mais de 20 dias. É uma situação grave e semelhante à de países muito pobres e pouco desenvolvidos da África, como a República do Benin, localizada na região ocidental do continente africano. No nosso estado, o Rio Grande do Sul, faltam muitas vagas nos presídios. Em uma década, o estado caiu no ranking de encarceramento nacional, apresentando menor volume de prisões em relação à média nacional, segundo pesquisas do próprio DEPEN. O Rio Grande do Sul é hoje, portanto, o estado que menos coloca presos em suas celas. Isso não significa, porém, que as ruas gaúchas estão mais seguras. Na verdade, falta cela para colocar todos aqueles que, de algum modo, descumprem a lei ou cometem atos criminosos contra a vida.
Recentemente, o promotor, estou terminando, meu presidente, agradecendo a sua generosidade. Recentemente, o promotor de justiça, Luiz Antônio Minotto Portela, disse ao jornal Zero Hora de Porto Alegre que a redução do número de presos gaúchos pode estar ligada a carências na geração de vagas nas cadeias. Ele lamenta que autores de roubo sejam condenados a cumprir pena em albergues, conforme prevê a legislação penal. Como as vagas são escassas, muitos acabam indo para casa. Mesmo com o passar dos anos e as trocas de governos, o déficit se manteve acima das 4.000 vagas. Em novembro, 4.300 apenados dos regimes aberto e semiaberto estavam fora das cadeias e fora das estatísticas oficiais. A maioria deles recebeu ordem judicial para cumprir a pena em prisão domiciliar, exatamente por falta de espaço nesses albergues. Assim é que esse é um problema de todos nós. Para terminar, o advogado e desembargador aposentado Aramis Nassif se diz decepcionado com o sistema penal. Ele critica o que chama de sanha punitiva, em especial com as prisões provisórias, e lembra que elas geram uma lógica perversa, fomentando a crise prisional. Segundo ele, não se pode colocar um preso preventivo que depois pode vir a ser solto, ocupando o lugar de uma pessoa condenada, e eu diria muito perigosa. Muito obrigada, senhor presidente. Penso que essa é a hora de demonstrarmos a nossa intenção de tomar algumas medidas que possam ajudar a melhorar essa situação lamentável do nosso país. Muito obrigado. Cumprimento.